Ei, gente, bom dia. Tô certinha ou tô tortinha? Glória a Deus, estamos aqui mais uma manhã, para a glória de Deus. E a gente está no capítulo 3 do livro de Marcos. Já são 31 dias lendo a Bíblia. Provavelmente eu vou começar a perder as contas dos dias, viu, gente? Eu vou começar a falar só dos capítulos mesmo, tá bom? Então, nós estamos no capítulo 3 de Marcos. E glória a Deus, estamos perseverando, que o Senhor continue nos ajudando nessa leitura bíblica. E as pessoas que vocês chamarem para ler a Bíblia com a gente, elas podem pensar assim: ah, mas vocês já estão lá no livro de Marcos. Fala para elas irem lendo devagarzinho até acompanhar a gente, tá bom? Ou então começar daqui onde que a gente tá, no livro de Marcos, e depois, quando a gente terminar, elas voltam. Entenderam? Até onde que elas não leram com a gente, tá bom? Mas nada é motivo, nada é empecilho. Vamos ler a Bíblia juntos, amém? Porque juntos um ajuda o outro. Bora lá? Então tá bom. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Nos ajude a perseverar, a espalhar essa boa notícia, Senhor. Que o Senhor venha revelar-se a nós a cada dia mais, Senhor. Que a cada dia mais a gente tenha mais fome, mais sede de Ti. A gente acorde com muita vontade de alegrar o Teu coração, Senhor, e de abençoar as pessoas, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, em nome de Jesus. E a sermos constantes, Senhor. Não desanimarmos, ó Pai. E precisamos de Ti. Contamos contigo, Senhor. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, bora lá. Antes de eu começar o capítulo 3, eu vou ler o último versículo do capítulo 2, porque o que vai se seguir adiante tem a ver com esse último versículo, tá bom? Só para vocês entenderem melhor. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Versículo 1. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Versículo 7. Jesus é procurado por uma multidão. Jesus retirou-se com os discípulos ao mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam,
prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Versículo 13. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Versículo 20. A acusação contra Jesus. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiram nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Versículo 31. A mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia uma gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Acabamos mais um capítulo, gente. Aqui tem um comentário da autora, mas eu queria mesmo falar sobre duas partes aqui. Aí, se der tempo, eu leio o comentário aqui. É sobre essa parte aqui. Deixa eu procurar aqui. Achei. É sobre essa parte aqui que Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E aí ele se refere às pessoas que estão ao lado dele como irmãos, mãe, como a família dele. Por que Jesus diz isso aqui? Porque para Jesus, quem é a família dele é quem ajuda ele a cumprir o propósito do Senhor. E ele estava ali para cumprir o propósito maior que o Pai estava direcionando. Então, quando aqui no versículo 21, seus familiares dizem assim, ó, versículo 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força,
pois diziam, ele está fora de si. Vocês estão vendo, os familiares de Jesus naquele momento não estavam com ele, não estavam com ele, entenderam? Então, assim, quem vier, seja quem for, pode ser a pessoa mais próxima de nós, mais próxima. Igual Jesus falou aqui, ó. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, assim, pode ser a pessoa mais próxima, mas se ela estiver te impedindo de cumprir o propósito do Senhor, se ela quiser impedir que você faça a vontade de Deus, quem é mais importante? Aí você tem que fazer uma escolha. Quem é mais importante? Eu não estou falando, gente, que a gente tem que se afastar dos familiares da gente. Não é isso. Mas você não pode permitir que os seus familiares te afastem de Deus. Entende? É aí que está a diferença. Porque Ele é o mais importante. E a outra questão que eu quero falar aqui é a questão da fé, que está falando aqui no versículo 5, sobre o entristecimento de Jesus. O que gera tristeza no coração de Jesus? O que gera o que a gente faz que entristece Jesus? A gente vai ler aqui agora no versículo 21. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Então, a nossa falta de fé faz Jesus ficar triste. Então, a gente tem falado muito sobre fé. O capítulo de Mateus inteiro vem instigando a gente a ter fé. A gente veio ouvindo muito sobre fé e sobre a fé assim, de todos os tipos de fé possíveis e imagináveis. Assim, exemplos assim fantásticos de fé. Então, assim, que a gente continue ouvindo e gerando fé no nosso coração, para que a gente não entristeça Jesus. Amém? Eu não quero entristecer o Senhor. Então eu preciso beber disso aqui, comer disso aqui, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que o nosso coração venha cada dia mais se encher de fé. E que a gente possa ter uma fé ousada. Até conversei sobre isso com a Dani hoje lá no Face. Depois vocês leem lá. Eu acho que foi no capítulo 8 de Mateus que ela fez um comentário. Pois se vocês tiverem um tempinho, vocês olham lá nosso comentário no capítulo 8. Tá bem interessante. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, a gente conversa, tá bom? Então, assim, é isso que eu queria comentar. Sobre o que é mais importante, tá? E que Jesus aqui, ele não estava desfazendo da família dele. Jesus amava a família dele. Mas ele não ia deixar que a família dele o impedisse de cumprir o propósito do Senhor. Então a gente precisa ler o contexto para entender. Porque às vezes a gente lê só um pedaço, a gente fica sem entender. Nossa, por que Jesus falou isso aqui? Jesus valoriza tanto a família? Por que Jesus falou isso aqui? Então, por isso que é importante ler tudo. Então, quando a gente vê aqui o versículo 21, a gente entende por que Jesus falou isso aqui. Porque o propósito do Pai é muito mais importante do que qualquer coisa. Amém? E é que a gente tenha fé. Então, assim, o que eu quero deixar para meditação hoje aí é isso, a questão da fé e de qual lugar, gente, vocês me perdoam que a minha língua embola muito, e de qual lugar de importância que a gente está colocando o Senhor. Qual é esse lugar que Ele está na nossa vida? Vamos meditar sobre isso? Então, cola nele, pensa nele, que vai dar certo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Jesus está voltando, hein?
cola nele.